Tema quente na nossa live de hoje, nessa noite fria em alguns lugares do Brasil. Exatamente. Vamos falar aqui sobre o beijo e a relação de ele transmitir a maldição familiar do bonito. Aí que você sai, né? Me conta aí, você sabia que o beijo, começando pelo beijo, ele transmite maldição familiar dele, da família dele? Não é só sapinho que você pega no beijo, minha querida. Hoje eu vou te sacudir, vou te acordar. Você tem coragem de ficar comigo até o final? Porque não pense aqui que vai ser delícia essa live. Isso é certeza. Mas preciso te dar uma sacudida, minha amada imperatriz. Afinal de contas, né? Eu estou muito presente com os conteúdos no feed, mas esse tipo de conteúdo gostoso, que é live, que a gente conversa assim mais de pertinho, como se a gente estivesse aqui, ó, batendo um papo, né? Ou nos stories, os stories eu tenho feito praticamente menos, né, nos últimos tempos, mas aqui a gente vai conversar um pouquinho mais. E essa é uma edição especial do Poção Mágica de Gabi. Então, minhas imperatrizes amadas que estão chegando, sejam muito bem-vindas. Peguem a sua cadeira, o seu sofá, sentem-se confortavelmente, coloquem uma almofadinha nas suas costas, fique delícia. Pegue seu caderno da estruturação emocional, porque isso aqui é um momento nosso que eu vou te ensinar várias coisas aqui e eu vou te dizer uma coisa. Te recomendo fortemente, sim, que você faça anotações, que você aprenda, perceba o que eu vou te ensinar aqui, porque se muitas questões da tua vida amorosa até então não estão indo bem, muito pode estar relacionado ao que a gente vai conversar aqui hoje. E aí, que no final, tá? No final eu tenho uma surpresa para você. Ai, surpresa, ai, delícia, gente, adoro surpresa. Ai, eu adoro surpresa. Ai, eu adoro aniversário. O que será que é, né? Mas é relacionado ao meu aniversário, que eu preparei uma surpresa para você, minha amada imperatriz, que está aqui, que me acompanha. E muito mais sobre o que a gente vai falar aqui, né? Tá na hora de você começar a resolver aí algumas coisas. Então, pegue a sua taça, brinde aqui comigo. Caderno da estruturação na mão e caneta, lápis, que você preferir. Porque eu vou te falar, olha só. Vamos começar falando uma coisa aqui, que já saiu o nosso primeiro vídeo hoje da astrologia semanal. E essa é uma semana muito especial. Inclusive, eu tive um baita do insight hoje, olhando sobre essa previsão da semana, né? Que eu, inclusive, tenho feito esses vídeos diários, de segunda a domingo. Cada dia falando um pouquinho mais sobre os assuntos, né? De como está o céu e a influência na sua vida amorosa. E até o final da semana, é sábado, vai Quiron, que é um aspecto astrológico que ele tem relação com a mitologia grega, que seria aquele semideus, que ele foi ferido e que depois ele nunca conseguia ter essa cura, e em função disso, com muita sabedoria, ele foi buscar muitos conhecimentos para tentar se curar, e ele acabou percebendo que através dele, trazendo essa cura para outras pessoas, ele aos poucos conseguiu bem depois, conseguiu atingir a cura dele, tá? E esse Quiron, que é um aspecto que todos nós temos no nosso manual estelar cósmico, ele vai mudar de constelação agora, no final da semana, no sábado, da constelação de Áries, que ele estava por 7 ou 8 anos, para a constelação de Touro. Então, as coisas vão mudar. E o que me chamou a atenção, né? Quando eu fiz uma análise da minha vida nos últimos 7, 8 anos, de 2018 para cá, basicamente, 8 anos, né? Que Quiron ficou esse tempo todo em Áries, né? Eu me dei conta que foi desde 2018 que eu comecei a minha caminhada de cura, e que nesse período a estruturação emocional, inclusive, nasceu, foi criada nessa metodologia. Então, me faz todo sentido, realmente tem tudo a ver esse período que Quiron ficou e ainda está essa semana em Áries, mas está saindo, né?
E aí, o que vai vir depois é que são elas, né? Porque ele vai entrar no nosso dinheiro. E aí, minha querida, inclusive eu vou falar de dinheiro hoje aqui. Você acha que é só relacionamento amoroso? Você fica aí perdendo tempo com esses homens boca perebenta aí? Boca perebenta, às vezes até pinto perebento e você tá aí com o cara, né? E aí, enquanto você tá aí, você não tá nem fazendo dinheiro. Prepare-se que hoje tô aqui, pra te sacudir, tá? Não vou poupar a palavra, não. Não, eu tenho que só mudar algumas palavras, porque senão depois, né, o próprio Instagram, né, ele pode bloquear, enfim, então a gente só troca algumas palavras, mas você vai entender tudo que eu estiver conversando com você. Então, o tema que eu escolhi para você hoje era se você sabe que beijo transmite maldição familiar. E olha, eu posso te garantir que isso não é exagero, não é discurso, não é conversinha da carochinha, mas isso realmente que eu vou te mostrar aqui, que eu vou citar algumas questões científicas sobre esse assunto, ele inclusive é o motivo que muitas mulheres de sucesso acabam tendo até o seu próprio dinheiro impactados, quando às vezes você tem a tua vida quase toda praticamente resolvida, né? Só não está, vamos dizer, resolvida aí a tua vida amorosa, que você tá aí sentindo que tem o dedo podre, mas as outras áreas estão indo bem, o teu dinheiro está indo bem, se você é uma empresária, se você é uma empreendedora, muitas vezes indo bem, porém, quando se trata de relações que você teve, de repente as coisas começam a estagnar, de repente começa até a entrar em dívida, muitas coisas travam, tá? E muitas vezes, se você realmente for analisar bem friamente calculado, você vai reparar que tudo isso começou a partir de quando tu foi começar a se envolver com aquele bonito, sabe aquele bonito que, como eu digo, né? Gente, a mulher apaixonada é um bicho complicado, né? Vocês concordam comigo? Porque eu vou te contar muitas vezes, tá? Eu até já passei por isso, tá? Eu chamo os bonitos de bonito, muito bem-vindo quem vai chegando. Eu chamo os bonitos de bonito, mas eu digo que mulher apaixonada é um terror, porque às vezes tá com um homem que é feio, que dói, feio, mas feio, gente. Mas ela tá ali, né, toda animadinha, com o bonito, que de bonito não tem nada, mas ela acha que é bonito. Porque apaixonada já viu, né? Então, eu trouxe 3 tópicos importantes para falar contigo sobre esse assunto do beijo que transmite a maldição familiar dele. Ó, muita atenção. Fica comigo até o final, porque no final eu vou te revelar aqui uma informação bastante importante sobre uma surpresa, como eu disse, que eu preparei para você. E olha, hoje é segunda, né? Passei de sexta-feira a domingo, virando madrugadas, tá? Pra preparar tudo pra hoje, pra você, e conseguir deixar tudo prontinho, maravilhoso, pra te entregar aqui com o maior prazer, tá bom? Então, bora falar do primeiro tópico. E o primeiro tópico é a gente começar falando realmente dessa questão do beijo, né? O beijo que transmite tudo. Então, vamos começar do começo nesse assunto, antes de a gente falar, né, dos finalmente, se é que você me entende, né, aquele momento da cama gostoso. Vamos falar do beijo, porque afinal de contas, né, pelo menos teoricamente, você vai passar primeiro pelo beijo e depois você vai chegar lá naquela parte. O beijo, ele tem uma troca, né? Tudo é uma troca, tudo é uma troca de tudo no universo, tudo é uma troca de energia. Então, quando você está lá beijando bonito, que eu espero que o seu pelo menos seja bonito. Eu já vi mulher dizer pra mim assim: mas eu nem faço questão que ele seja bonito. Eu prefiro namorar com homem feio. Agora eu lembrei de uma amiga, até eu vi hoje que ela tava vendo alguma coisa aqui em mim. Uma amiga que eu, lá do Rio, e ela, na época, ela falava: não, eu prefiro me namorar e casar com um homem feio. Porque pelo menos não tem aquele bando de mulher em cima.
Eu dava risada com ela, gente do céu, eu dava muita risada com ela. Porque assim, faz sentido por um lado, mas não é porque o homem é feio que ele não vai ser assediado pela mulherada, né? Então, às vezes, o feio também vai ser, e às vezes tem o feio que tem, como se diz, aquele negócio do borogodó, né? Que tem aquela... Não, tem uma palavra mesmo pra isso, que é charme. A pessoa que tem charme. Eu já namorei com um feio que tinha charme. Muito charme. Eu sempre namorei com um homem que tem charme, né? Sempre, sempre. Podia não ser o mais lindo da face da terra, mas muito charme, muito assim, magnético, envolvente, porque semelhante atrai semelhante. Então hoje eu tô aqui pra te ajudar você também se tornar mais magnética. Você precisa entender o conteúdo dessa live de hoje, tá? Porque eu sempre trouxe esse magnetismo. Isso é um dos arquétipos que eu utilizo bastante, que faz parte de mim, da minha pessoa. Então, consequentemente, eu sempre também me relacionei com pessoas que têm, né, esse tipo de arquétipo mais magnético de atração, tá? E sim, você precisa disso, mas se você quer um relacionamento sério, você vai precisar dosar também algumas coisas. Então, nesse tópico aqui que a gente tá falando sobre o beijo, sim, o beijo, ele já é uma primeira troca entre vocês. Na verdade, assim, ó, quando a gente começa, se a gente for assim, antes do beijo, a gente vai pensar o seguinte, a gente já começa quando tá conhecendo uma pessoa, tá? E não pense que isso aqui não é assunto pra você, mulher casada. É muito importante isso aqui que eu tô trazendo pra você. Primeiro porque um dia você já foi solteiro, um dia você já teve esse momento de paquera, e aí você chegou realmente nessa... como se diz, nesse auge do beijo, olha o auge do beijo, né? Hoje em dia beijo nem é nada, né? Do ir pra cama com a pessoa, e principalmente pra você casada, esse assunto de maldição familiar é mais importante ainda, porque se você é casada de verdade, casada de verdade, que tem o papel assinado, até porque quem não tem o papel assinado, mora junto e tal, você não é casada, tá bom? Mas quem é casada, aí o problema de maldição familiar é muito pior, tá? Porque daí, de fato, você tem a transmissão direta da maldição que esse marido possa ter, ou vice-versa, tá? Se você tem maldição familiar na sua vida, você também transmite pra ele, tá? E aí quem assina o papel, ferrou, verdade, tá? Então, se a gente for pensar bem antes do beijo, já tem toda aquela coisa de uma conexão mental, de uma conexão de emoções, uma conexão de pensamento. Então, como eu tava dizendo, sabe aquele momento que você tá conhecendo alguém e você tá, assim, só naquela troca de mensagens, se você tem a oportunidade de um encontro, de você trocar olhares. Hoje em dia, acho que é até um pouco mais difícil isso, eu tô meio por fora dos... eu até, engraçado, esses dias eu usei uma palavra que vocês devem ter visto aí nos vídeos, o flertar, né? E daí eu vi gente falando, flertar, né? É uma palavra meio antiga. Eu disse, pois é, né, gente? Não repara não, fazer aniversário, mas a gente sempre fixa a idade num único número, isso é bom, né? Mas... paquerar, flertar, como que você chama isso? Me conta aqui nos comentários, se você tá me vendo do YouTube também, me conta aqui como que você chama, né? Flertar tá meio retrô, assim, né? Mas paquerar ainda dá pra usar? Você vai considerar? Mas eu lembro também, alguns anos atrás, eu cheguei a testar esses aplicativos de relacionamento. Eu não sei como é que tá hoje em dia, mas é uma possibilidade que as pessoas têm utilizado muito. Eu vejo as pessoas falando muito pela rede social, né? Então, as pessoas às vezes usam e se preocupam com a sua rede social nesse sentido, né? Então, não, para quem não tem uso comercial como eu tenho. Então, é um primeiro ponto. Então, perceba que só aí já começa uma troca de pensamento, de energia. E aí é o seguinte, se o cara tá todo o tempo pensando em você, ele já tá te obsediando, literalmente, tá? Porque eu digo, tem lives antigas várias, que o que eu sempre falei, não pense que o obsessor é só morto, não, minha querida, não. Obsessor tá Vivinho da Silva, minha querida, tem vários. Eu até tenho vários aqui no Instagram, inclusive, que me seguem. Então, Vivíssimos da Silva, não estão mortos, tá? Então, você também tem. Não sou só eu, você também tem. Então, o que é esse obsessor, né? O obsessor é alguém que vai sugar a tua energia, que vai ficar ali... Não, assim,
não necessariamente na teoria seria de todo ruim, seria para o mal. Mas pensa o seguinte comigo, vamos pensar juntas. No momento que esse obsessor, o que é o obsessor? Que ele vai ficar repetidamente pensando em você. Se ele, dependendo, né, ainda mais se tiver um cunho, né, de intenções finais, vamos combinar o seguinte, aquela palavra que faria aquelas cocitas na cama, eu não vou falar esta palavra, tá? Vou evitar essa palavra. Então você vai me entendendo do jeito que eu vou falando. Mas se a pessoa, por exemplo, tem essa intenção de chegar nos finalmente com você, ela pode ficar pensando todo o tempo nisso, imaginando, e o homem funciona diferente da mulher, então muitas vezes se ele estiver muito ali atraído por você, ele pode ficar ali todo o tempo, até porque ele com uma coisa muito de conquistador, querendo chegar ali nesse momento com você, mais íntimo. Então se a pessoa fica todo o tempo pensando em você, ela está puxando a tua energia. Pode acontecer, inclusive, aquela situação de você tá bem bela na tua vida aí e, de repente, você diz, nossa, mas eu lembrei do fulaninho, nossa, do nada, ai, nem lembrava mais que essa criatura existia e lembrei dele. Já aconteceu isso com você? Então, esse tipo de coisa pode ser muito bem a pessoa pensando em você. A pessoa não para de pensar em você e aquele pensamento chega até você e você se conecta, tá? Então, para você ver, essa troca, ela começa muito antes de uma troca física. Pode começar através disso que eu tô te explicando aqui, desse pensamento. E o que é o obsessor? Essa pessoa que não para de pensar em você. E por isso que eu digo, o obsessor não é só o espírito lá, o morto que já se foi e o espírito fica lá obsediando aqui, vem aqui, cola em você para você beber, para você fumar, para você fazer os finalmente, porque afinal de contas eles também se nutrem disso, para você ver aquela porno, aqueles videozinhos lá na internet, que seja. Então, assim, tudo isso te conectar para fazer o quê? Drenar a tua energia. Mas o vivo também vai começar nesse sentido. Então, já é uma primeira troca, tá? E aí, começou algo físico, tá se envolvendo com a pessoa e tal, em algum momento vai chegar o momento do beijo. E o beijo não é só cuspe na brincadeira, é só saliva. Eu gosto, gente, deixa eu brincar. Eu gosto de ser meio palhaça às vezes, não é palhaça, né? Mas eu gosto de fazer aqui umas brincadeiras. Então não é só saliva, tá? O cuspe. Eu sou daquelas, gente, é que às vezes eu fico tão séria ali nos stories, agora no Reels eu tenho feito uns mais eu, né? Mas eu digo assim, ó, eu perco o amigo, mas a piada eu não perco, né? Então, esse negócio de troca de saliva, de troca de cuspe, não é só isso, é química junto. Química literalmente e muito mais é energia, que a gente já tá falando todo o tempo sobre energia, tá? Então, quando você beija alguém, quando a pessoa te beija, você tá em contato direto com tudo isso que a pessoa carrega. Então, nessa troca de saliva, literalmente, você vai estar trocando células do teu corpo, passando da tua boquinha amada para a boquinha da criatura, do bonito. E quando isso acontece, literalmente, você tá entregando tuas células para essa pessoa, que fica com as tuas células dentro da tua boca, que engole as tuas células, e que essas tuas células, elas carregam uma memória celular. E a memória celular não é só, como a gente fala na área biológica, como eu como nutricionista, a área de biologia, a área da saúde. Não é só aquilo de ter as organelas da célula, ter todos os elementos da célula, e a célula faz isso e aquilo, e tem troca, e tem água, e tem cálcio, e tem fósforo. Não é só sobre isso, que é uma parte mais materialista. Não é sobre isso. É sobre toda essa energia e memória que a célula carrega. Eu agora lembrei uma época que eu trabalhava na área da nutrição, que eu atendia criança e eu atendia gestante. Então a gente falava muito e eu ensinava muito essas mães que iam ser mamães, eu ensinava muito sobre a questão da memória celular. Então a importância da gestação na realidade ser preparada quando? 1 ano antes, né? É aquela coisa assim realmente planejada, programada, de tal modo que
essa gestação é programada em que essa mulher tá tendo o corpo preparado por causa desse planejamento. Preparado como? Fisicamente, nutricionalmente, energeticamente, o corpo do homem também sendo limpo, porque a gente consegue fazer na troca de espermatozoide através da nutrição. Em 3 meses a gente já consegue mudar o espermatozoide do homem, às vezes aqueles casos de infertilidade. Então todo esse trabalho eu fazia e o que a gente conversa? Essa preparação, por quê? Porque tudo que a mulher estiver envolvendo no sentido para gestar depois o filho, aquilo ali vai gerar uma memória celular nessa criança. Depois, quando eu fui para os estudos da alquimia, isso ficou ainda mais forte nesses estudos, porque ali eu fui além. O que a gente estuda e o que a gente faz, limpa, né, que eu faço aqui dentro dos programas de acompanhamento, isso especificamente eu faço dentro lá do protocolo avançado DNA Kelps, que é esse protocolo mais avançado que a gente limpa o quê? Literalmente DNA. Porque sim, as nossas células têm memória. Quando nós estamos sendo gestados, nós temos essa memória celular que fica no nosso corpo. Então, isso não é material, isso é imaterial, porque são pensamentos, sentimentos da tua mãe que ficam no teu corpo. Tudo registrado em memória. Eu tô fazendo uma explicação, uma ligação que a gente vai voltar pro beijo, tá? Do bonito, do cuspe que tu fica na boca, da tua boca, da boca dele, entendeu? Calma que nós vamos voltar, entendeu? Então, quando muitas vezes a tua mãe tava lá com medo de ser abandonada, medo de ser rejeitada, né? Diversos medos naquele momento que estava te gestando, tudo isso através de memória celular ficou no teu corpo, né? Que é isso que a gente limpa lá nesse protocolo, que é o protocolo DNA Kelps, tá? Então, imagina o seguinte. Não, eu tô aqui no tira e bota a blusa, né? Porque tá frio, mas como eu tô aqui canalizando a energia, vai ficando quente. Quando a gente para pensar o seguinte, se tudo é energia, se tem essa memória de células, e eu tô te explicando desde essa base, então, como eu disse, desde o período da gestação, a gente até prepara um corpo através de memória celular. Quando você vai se relacionar aí com uma pessoa amorosamente falando, e você vai fazer o quê? No primeiro tópico que a gente tá falando, o beijo já transmite tudo. Por quê? Recapitulando, quando você tem o beijo e você tem essa troca de saliva, você tem uma troca química. Como eu disse, a tua célula vai ficar dentro da boca e do corpo dessa pessoa e vice-versa. Então significa que não é só o teu DNA, literalmente, o teu DNA que você tá dando para ele. Não é só isso, isso já é complicado, mas não é só isso. Para piorar a situação, você tá dando a tua energia e de fato tudo que a tua célula carrega tá indo para ele, tá? A sorte dele e a sorte tua, de certo modo, é que semelhante atrai semelhante, isso é uma lei universal. Então por isso que você cai nas repetições e mais no final eu vou te explicar, eu vou te trazer aqui um conceito novo, inclusive uma palavra minha que eu inventei, porque eu sou dessas, eu já invento aqui que eu chamo meus bichos de todas as palavras que eu invento e agora eu inventei uma palavra especialmente para você, minha amada imperatriz, para eu trabalhar com você aqui dentro da estruturação emocional. Então você já vai anotar aí no teu caderno da estruturação emocional. Então, muitas vezes você vai cair nesse tipo de repetição que eu vou te revelar minha nova palavra mais daqui um pouco, né, no que vai fazendo sentido aqui do raciocínio da nossa live, para que você tenha, então, Na verdade, você teria que parar com isso para parar essa repetição, tá? Mas o fato é que quando você tem essa troca de células com a outra pessoa, você tá automaticamente recebendo, por semelhança, você vai se relacionar. Vamos recapitular aqui que eu tinha perdido o fio da meada. A sorte é que, por semelhança, você se relaciona com pessoas semelhantes. Por quê? Se você hoje tá só se relacionando com os caras tranqueira e que você acha que você tem dedo podre, isso diz muito sobre você. Porque demonstra que se você só tá atraindo os caras que não são bacana pra você, que não é bem o homem dos sonhos pra você, significa que você ainda não está essa mulher dos sonhos.
E você, deixa eu te contar uma coisa, você não vai se tornar uma mulher melhor consumindo conteúdo e gastando tempo aqui na rede social naqueles conteúdos curtinhos. Agora, quando você entra numa live aqui dessas, por exemplo, você vai começar a aprender, sim, algumas coisas. E aí eu preciso que você entenda que é o seguinte, isso aqui é um trabalho, isso aqui não é uma brincadeira. Não tô aqui brincando com você, a gente pode brincar pra gente descontrair. Mas tem toda a minha história de vida, tem todos os BO que eu já passei na minha vida pra eu fazer esse trabalho de relacionamento amoroso. E tem toda uma metodologia por trás que eu criei, que é minha, que não existe em lugar nenhum. E essa metodologia, ela dá resultado nas pessoas. Então entenda que se você quer avançar, se você quer resultado na tua vida, se você quer mesmo, de verdade, não é da boa, eu quero, e fica na songamonga vítima, nunca vai chegar numa imperatriz. Se você quer realmente ter uma vida diferente, um relacionamento bacana com um homem bacana, você vai precisar melhorar a pessoa que você é. Para isso você vai ter que estudar e você vai ter que fazer umas limpezinhas. E é isso que eu te entrego no pago. Quando você passa o cartão, para mim, eu te entrego o treinamento, eu te entrego o acompanhamento, daí depende o que você precisa. Mas você não vai, você só tá gastando tempo se você só fica rodando aí na rede social e você ainda tá se nutrindo de coisa ruim. Essas coisas eu falo dentro do código do amor próprio. O fato é que quando você beija, você deu a tua célula para ele e você vai ficar com a célula dele. Aí eu te pergunto, se a célula tem memória, você já imaginou? Olha só, vamos pensar aqui. Se esse cara acorda só pensando porcaria, só pensando coisa ruim, se esse cara é daqueles que fica só grudado nas notícias trágicas da televisão, do rádio, das páginas de notícia e tá toda hora, não, você viu que o avião caiu? Não, porque não sei, lá teve uma enchente, porque lá teve uma guerra. E tá só conectado com essas coisas. Todo o tempo o radarzinho do cara ligado. Aí, minha querida, você nem conversou com esse cidadão. Você não sabe o que ele pensa. Você não sabe o que ele gosta. Você não sabe o que ele quer da vida. Sei lá, tá lá trocando saliva com ele e indo pros finalmente que a gente vai falar no tópico 2. Porque aí a coisa piora no grau assim, cósmico. Piora. Ainda mais, eu já te falei, se você for, papel assinado, as casadas não saiam dessa live, minha filha. E você que quer casar, você tome muito cuidado com quem você vai casar, senão você vai ferrar a tua vida. É o que acontece com as pessoas. As pessoas, acontece isso. Por quê? Porque você vai cruzar informação. E se você quer uma pessoa melhor, um relacionamento melhor, você vai ter que cuidar de você. Eu reforço essa frase, eu reforço essa parte, porque se hoje você estiver se relacionando com um cara que tiver com todos esses pensamentos, significa que alguma parte do teu dia, normalmente a maior parte do teu dia, porque você também tá nessa vibração, tá? Então você entra em contato direto com isso que a pessoa carrega quando você tem esse beijo, tá? Isso significa pensamento dela, as crenças. Então, o que ela acredita? Ela acredita que, por exemplo, que amor não existe. Ela acredita que relacionamento amoroso não dá certo. Ela acredita no campo do dinheiro, por exemplo. Ela acredita que ela não pode ser milionária. E vamos dizer que você quer ser. E vamos dizer que você quer, né, prosperar mais. Você já é uma mulher bem-sucedida, tá? Tem muita mulher que é bem-sucedida que acontecem coisinhas quando ela se relaciona com um cara desses. Eu vou falar daqui um pouquinho sobre isso no tópico 2, tá? Então, essas crenças, isso que ele acredita, o que ele vive no dia a dia dele, né? As emoções que ele está todo o tempo sentindo, que é justamente aquelas mais desafiadoras, que é aquelas que a gente teria que monitorar, literalmente. E temos que monitorar. Por quê? Porque o que você sente o dia inteirinho que faz com que você tenha os resultados que você tem ou que você não tenha, tá? Os padrões da família dele, sim, também você vai receber junto ali naquele beijo, nessa troca de saliva, pra você ver. Não é só saliva, tá? Então isso explica muita coisa, muita coisa. E aí eu te digo, quantas vezes você já beijou bocas diferentes? Você... Gente, já imaginou aquelas coisas de carnaval?
que a gente vê às vezes na rede social. Eu não vejo porque eu não fico... Primeiro que a minha rede social ela é pra... como se diz, eu tô aqui como produtora, né? Não como consumidora, e até para eu consumir, trazer alguma coisa que estão falando para eu falar em cima, às vezes até uma dificuldade que eu tenho, que eu trabalho às vezes em mim, porque aí sim eu tô buscando para trazer conteúdo para vocês, mas no modo geral eu não consumo rede social, então, mas a gente vê o pessoal falar aquelas coisas de carnaval, que beija todo mundo e tudo mais, ou aquelas coisas de festa, e que de repente, inclusive, você já fez na tua vida, de ir, não digo de sair beijando todo mundo, muitas fazem isso, e homem, muitas vezes novo, né, imaturo, ele vai acabar buscando esse tipo de situação, mas... mesmo que seja você na balada sair ficando, mesmo que seja com um homem só, mas na balada você sair e ficar com o cara ali. Então você ali já começa esse emaranhamento e você pode ganhar de presente um obsessor novinho em folha. Lembra que eu falei do obsessor antes? Já imaginou? Você vai na balada, volta pra casa. Não, você já vai voltar com um monte de obsessor morto que tava na balada. Isso é um fato, tá? Isso daí é indiscutível. Mas você ainda pode voltar com um obsessor novo, que é esse que você adquiriu beijando, né? Beijando a boca, né? Ganhando cuspe novo na tua boca e aí você tá aí, né? Então, isso explica muita coisa. Quantas vezes, né? Muitas vezes você tem passado por esse tipo de situação. E aí o detalhe... Para pensar, será que depois que você teve esse contato físico com outra pessoa, você começou a ter uns pensamentos diferentes, como se parecesse que aquele pensamento não era teu, que era, nossa, que estranho, tá passando umas coisas diferentes na minha cabeça. Já parou para pensar nisso? De se dar conta? Ou, por exemplo, de repente começar a sentir uma ansiedade, uma tristeza, mas que não é teu, que não tem a ver até com o momento de vida que você tá, para muitas pessoas que estão no momento de vida ok, ou até bacana, bom, né? Então, tem que ter muito cuidado com isso. E esse primeiro tópico que eu tô te falando, sobre a questão do beijo, como eu disse, isso não é aleatório, isso é científico. Existe um livro que, se você gosta de ler, eu vou te dar aqui para você anotar no teu caderno de estruturação emocional, que ele fala, principalmente para quem são as pessoas mais céticas, que não acreditam muito nas coisas, você pode pegar esse livro, ler, e ele é um médico que é o Dr. Paul Pearson, que ele que escreveu o livro Memória das Células. Nesse livro, ele mostra que o nosso corpo, sim, ele carrega memória. Então, tudo isso que eu falei agora, isso não é uma coisa mística, uma viagem da minha cabeça, ou que escolas místicas ensinam. Não é nada disso. Isso é real, é muito real, tá? Inclusive, dentro do Código do Amor Próprio, eu ensino algumas coisas daí realmente mais fora da caixa que eu não posso falar aqui na rede social, mas sobre esse tipo de assunto, de memória, de energia, tá? Mas sim, tudo baseado cientificamente. Esse médico, nesse livro Memórias das Células, ele mostra as células do nosso corpo com o sentido de que elas carregam essa memória, tá? E principalmente o coração. Ele fala, né? Então, ele fala o quê? Que as células, elas pensam, elas lembram e elas se comunicam através do coração, por exemplo, tá? E os estudos mostram que o nosso coração, ele tem um campo eletromagnético 5 vezes maior do que o nosso pensamento. Inclusive, aqui nesse meu livro, que é meu primeiro livro, As 9 Leis Cósmicas, tem, se não me engano, é a lei do semelhante, tá? Que inclusive também dentro do Código do Amor Próprio tem uma das aulas que eu ensino esse trechinho sobre, é como se fosse a lei da atração, né? Porque a do semelhante, ela é aquela que te atrai. Então, ali eu falo bastante sobre essa questão do campo do coração. Então, esse médico, ele fala que o coração armazena informações e aí eles pulsam. É como se pulsasse continuamente pelo corpo, tá? E aí passa
através dessa pulsação, dessa memória celular, passa a trazer os traços de personalidade manifestados na pessoa, tá? Memórias, preferências. Inclusive, ele tem um outro livro que é o Código do Coração. E tem um filme que foi feito, tem mais de um filme nesse sentido. O filme eu não me lembro o nome, tá? E é baseado nesses estudos desse médico. Ele tem um outro livro que é Código do Coração, em que ele fala que uma pessoa, vários estudos que ele observou, que uma pessoa que teve o coração transplantado para outra pessoa morreu. O coração foi transplantado para outra pessoa. Essa outra pessoa, ela começa a, como se fosse moldar e adquirir personalidade da outra pessoa, tá? Então, ele fala isso, né? Como se o coração carregasse um código energético que conecta com outras pessoas, tá? Imagina isso acontecendo através de um órgão transplantado, o quanto isso é forte, né? E aí o que eu tava falando é que existem alguns filmes que mostram isso, né? Ah, morreu lá o carinha no acidente, imediatamente já teve o transplante de coração e essa outra pessoa, ela começa ali a se conectar, daí tem alguns filminhos românticos, né? Então a mulher ficou viúva lá do cara e aí o coração do cara foi aproveitado para um outro cara e ela começa ali a ter um flerte, né? Como eu tava dizendo antes, tá? Agora, se isso acontece com um órgão transplantado, tudo bem que é uma coisa mais impactante, é uma coisa maior, né? Mas imagina quando você troca a saliva. Já tem troca de substâncias, já tem células, tá? Imagina se você troca fluidos na intimidade, né? Com alguém todos os dias. Como que é essa troca? Então, perceba a importância de você entender com quem você está se relacionando, tá? E aí, justamente, a gente começa a aprofundar nesse tópico 2, falando justamente sobre a transmissão, que daí sim ela é forte na parte dos finalmente, da cama, né? Daquela coisa que eu não vou falar o nome, que começa com S e acaba com XO, né? Então, por causa das banimentos aqui do Instagram, a gente já falou que eu não posso falar muito essa palavra. Então, agora é a parte que realmente ela nomeia a live de hoje, porque também, por causa disso, em vez de botar essa palavra lá, eu botei beijo, porque realmente começa pelo beijo, e o beijo já transmite sim, tá? Agora, os finalmente, né, aprofunda muito mais essa conexão. E é aqui que a maldição familiar se instala. Então, quando eu falo de maldição familiar, eu tô falando do quê? De padrões, tá? Que uma família inteira de diversas gerações carregam por centenas de anos. Centenas de anos. Aí, minha querida amada imperatriz, você tá achando, né, que você pode ir lá transar com o bonito, essa palavra não sei se pode falar, e que você pode ter, né? Ai, tem que usar camisinha, porque senão você pode ter alguma doença venérea transmitida. Isso é o de menos. Isso é o de menos. Só aí você vai no médico, toma lá uns remédios e você cura. E você resolve esse assunto, tá? Você melhora disso, né? Porque às vezes nem tem essa questão. Tudo bem. Eu falei isso porque não pode falar as palavras. Ai, gente, esse Instagram, se a gente fala umas palavras, o Instagram derruba as lives, né? Então, resolver uma doença venérea é o de menos, é o mais fácil. Agora, você sabia que é transmissível a maldição familiar, principalmente nessa parte, né, dos finalmente, extremamente transmissível. Então, assim, você pode estar se relacionando com um cara bacaninha, que tem uma família bacana, que não tem uma família cheia de problemas, imagina, né, de repente ele é um ser único na face da Terra, que só a família dele não tem problema, né? Gente, dificílimo, todo mundo tem problema familiar, só que aí é que muda o grau de problema familiar que existe, né? Então podem ser problemas familiares mais simples, mas pode ser o que de fato é maldição familiar. Maldição mesmo de ser maldito, tá? Então, maldição familiar podendo ser algo na parte financeira, tá? Então, trazendo sérios bloqueios financeiros, padrões de relacionamentos que se repetem no amor, pegando gerações inteiras. Já viram? Homem ou mulher
que de geração em geração sofrem traição, aborto, abusos, brigas e agressão física. Então, de geração em geração, essas coisas sendo passadas, né? Maldição familiar no sentido de, como se diz, de a pessoa não ter mais vida, né? De ela ser matada, né? Morrida. Então, coisas assim que acontecem. E isso vai gerando de pai para filho, de avô, de tio-avô para filho, para pai. E vai vindo numa escadinha e pode ter chegado nesse bendito cara que você tá saindo toda felizinha, né? Achou que encontrou o homem da vida, né? Achou que encontrou o homem da vida, mas a tua vida vai ficar pior do que já tava depois de você se relacionar com ele. Porque isso é de geração a geração. Então, quando você já começa essa transmissão pelo beijo, e aí você vai para os finalmente, e principalmente, como eu disse, para quem é casada, que obviamente casada é quem tem um papel assinado com o cidadão, aí você tem realmente, você recebe assim um prato cheio, você recebe a família inteira dele, que tem problema, é problemática, é literal, tá? Você recebe toda essa energia. Por isso que pode ter a questão de você estar com a tua vida bem e de repente a tua vida começa a fazer assim. Você já percebeu alguma vez, você começar a namorar, ou até para algumas pessoas, aliás, isso é interessante a gente pensar. De modo geral, né, a gente escuta muito essas histórias de pessoas que casam, que depois que casam e assinam o papel, que a vida começa a ficar bem complicada, né? Ou para um, ou para o outro, ou para os dois. Tem muito disso por trás. Pode ser que um dos dois tinha maldição familiar, que aquela família já vinha carregando de geração em geração, e simplesmente, vamos dizer que é o teu marido que tem a maldição familiar, que já vem da família dele. E aí, quando você casa e assina o papel com ele, você faz parte da família agora. Então, todas as porcarias de maldição familiar que ele tinha, você ganha. Ai, que lindo presente de casamento, né? Lindo nada, minha querida. Tu vai se ferrar com a tua vida inteira. Saúde, o próprio relacionamento, porque às vezes esse casamento ele não vai além, e dinheiro. Todas as 3 áreas principais da tua vida, e aí, é isso que você quer pra você? Por isso que você precisa entender antes de se envolver nos finalmente com alguém, sabendo quem essa pessoa é, tá? Então, aí vem a importância de você, antes de criar essa intimidade real, de você conhecer, conversar. O professor Hélio Couto fala que são 200 cafezinhos. Antes de você tomar 200 cafezinhos com o cidadão, você não vai ter nada dos finalmente com ele. 200 cafezinhos, calcula de 2 a 3 horas de conversa em cada cafezinho. Quantas horas de conversa? Muitas horas de conversa. São meses saindo com a pessoa antes de sequer vocês terem alguma coisa. Principalmente dos finalmente, tá? Então, os pensamentos dele, as crenças dele e os padrões de família dele, eles vão vir para você e pensa, se a troca de o simples fluido, que é uma saliva, já gera um impacto, imagina esses fluidos mais íntimos. Então, você literalmente, né, começa a ter essa troca e receber esse tipo de coisa, tá? Então, é aquilo. Não adianta você ter pressa, querer às pressas, né, se relacionar, que o relacionamento fique mais sério, porque na realidade você vai estar pulando algumas etapas e o pior, você pode estar começando a criar uma realidade para tua vida que não vai ser interessante muito em breve, tá? Então, primeiro, para criar uma intimidade real, ela não pode ser física, ela precisa ser no mental, ela precisa ser na conversa, ela precisa ser no emocional, muito antes de alguém ir para a cama. Como eu disse, isso pode levar muitas saídas com ele. Aí você pode me dizer assim, Gabi, mas imagina, o cara não vai querer esperar. Aí já começam as tuas inseguranças. Se ele quiser, ele vai esperar até poder ir para os finalmente com você. Tem mulheres que vão querer, mesmo nos dias de hoje, eu tenho visto muitas mulheres falarem que elas vão esperar só até casar para ter os finalmente. Ai, Gabriele, mas nos dias de hoje... Pois é, mas aí é a opção da mulher. E aí,
Se o cara tiver realmente afim de você e se vocês tiverem realmente uma conexão, que é essa conexão que vai além do físico. Porque você tem que sempre lembrar daquela historinha que te falam, né? Ai, que bonitinho, né? Depois eu envelhecer os dois, vão ficar lá, tudo velhinho, juntinho, né? Você e seu marido, ai, tudo maçã murcha, tudo abraçadinho, né? Pois é, só que pra você chegar nessa parte, você precisa ter conversa. Como é que você vai chegar até lá, os dois murchos lá, se você não tiver conversa? Se você não tiver... Ai, gente, eu tô até risada. Conversa. Você tem que conversar. Você tem que ser culta. Você tem que ter autoconhecimento. Você tem que saber de você. Você tem que saber o que você gosta. A mulherada não sabe o que gosta, não sabe o que sonha, não sabe. Enquanto você não souber sobre você, como que você quer se relacionar com o outro? Esquece o outro. Manda o outro para aquele lugar. Não tem outro. Não tem a outra pessoa. Freud dizia... Quer ver o que Freud dizia? Presta atenção, isso aqui é uma caneta vermelha, isso aqui é uma lapiseira. Freud dizia que até dois objetos se relacionam um com o outro. É uma energia. Tudo tem energia. Ou é você se relacionando com o outro. Quem é o outro neste momento? Uma caneta. Isso eu explico dentro do Cura das Ideias completo, a versão completa do treinamento, do programa, né? Porque eu tenho chamado o 12D de programa. Dentro da versão completa dele, eu tenho uma aula só de psicanálise que eu explico isso. E eu tenho uma aula que fala sobre o eu e o outro. Você e o outro, né? Ótimo. Então, sou eu me relacionando aqui com a caneta. Nossa senhora, eu acho que a carga tá acabando. Meu Deus. E se acabar a carga, eu acho que eu vou ficar muito triste, porque eu vou ter que providenciar urgentemente uma caneta vermelha nova. Meu Deus, eu posso sofrer com isso. Então, assim, isso aqui não é teatro, mas perceba que, de fato, e realmente eu não tinha visto que a caneta está quase acabando, uma simples bic, mas não importa. É algo que, realmente, na hora que acabar essa minha única caneta vermelha, eu vou precisar comprar outra. E aí? Então, perceba que tudo na vida a gente se relaciona. Então, imagina quando você está se relacionando com uma criatura que não é inanimada como a caneta. A outra pessoa que tem pensamento, que tem sentimento, que tem as suas vontades. Só que você tem as suas vontades. E como que fica isso? Então, perceba que quanto mais rápido você se envolver com a pessoa, você se envolver no contato físico, mais rápido você vai sair da pessoa, a pessoa vai sair de você, principalmente o homem, porque se ele perceber as facilidades, ele não tem mais estímulo para continuar com você e ele vai procurar as outras pessoas, as outras mulheres, tá? E é por isso que muitas mulheres no casamento são traídas, tá? Por quê? Porque elas deixaram de ser magnéticas, elas deixaram de ser interessantes dentro de casa. E aí ele tem que conquistar. Então a mulher casada, ela precisa constantemente, não é uma questão de jogo, mas é uma questão de entender como é que o cérebro da mulher e do homem funcionam e entender que constantemente ela precisa continuar sendo o principal objetivo de conquista desse homem, para que ele continue interessado por ela, porque senão, tá conquistada essa aqui, mas tá tão sem graça, né? Peraí, deixa eu ver aquela ali que tá passando, nossa, que bonita, né? Que não sei o que. E é isso que ele quer fazer. E é isso que ele quer fazer. E é aí que as mulheres estão se perdendo, tá? E você que cuide de você. E aí no tópico 3, você tenha muito cuidado, principalmente aqui no tópico 3, para as mulheres bem-sucedidas. Porque você, mulher bem-sucedida, que já tem o teu dinheiro, já tem tua casa, apartamento, carro, fatura um dinheiro bacana, seja como CLT ou porque você é empreendedora, empresária, e construiu toda essa vida e de repente pode custar muito caro você se envolver com um cara que só pensa porcaria, que só tá ali pessimista, que não trabalha ou que não gosta de trabalhar ou que gosta de trabalhar, mas que tem um monte de crença de dinheiro e que não consegue e não vai conseguir crescer na vida se a pessoa não mudar aquilo ali. E calma aí para quem quer ser salvadora do cara, achando que você vai mudar ali tudo. Cara, você que é bem sucedido, você não vai nem perder tempo com isso.
Porque isso vai custando caro, daqui um pouco isso vai custando o teu emprego, vai custando o teu faturamento, que começa, ó, fazer assim, ó, você tava aqui, daí começa a fazer assim, cair. Por quê? Porque você se envolveu de repente, mas aparentemente com alguém que tava tudo bem, não tem motivo aparente nenhum, mas a tua vida financeira, inclusive, começa a travar. Você pode, de repente, começar a entrar em dívidas, né? Coisas que não faziam parte dos teus planos, e aí as coisas estavam fluindo, mas de repente elas param, elas estagnam, e você fica perguntando, mas o que aconteceu? E aí, que estava tudo bem antes, mas depois ficou tudo ruim. E não é uma questão de falta de competência, mas é uma questão de emaranhamento energético, tá? E isso sim, tem nome, tem causa e tem solução. Porque quando a gente mexe nesse campo, e aí também tem uma coisa importante para falar para vocês. Tem algumas coisas energéticas que a gente consegue mexer na parte das terapias, né? Por exemplo, o 12D, o programa 12D, ele é um programa que eu tenho algumas questões, sim, de quebras, de algumas questões energéticas. Dependendo do grau que você tenha de emaranhamento, já quebra e já pode resolver para você, eu já começo essa quebra. Tem umas situações que você realmente precisa procurar pessoas daí, e até situações de religiões que tenham uma possibilidade maior para mexer nisso, tá? Porque eu é que não vou ser boba de mexer em algumas coisas que vai vir para mim. Sim, porque os terapeutas por aí não entendem às vezes isso, principalmente em constelação, né? Muitas coisas que mexem, quem fica com o problema é o terapeuta, né? Então, tem limites, tem até níveis e pontos que a gente consegue mexer, tá? E depende muito do quanto enroscada você tá na tua vida, entendeu? Então, acontece sim de muitas vezes você tá fluindo financeiramente, você tá fluindo, indo bem no dinheiro, e de repente, do nada, as coisas param. Mas se você realmente for analisar, você vai se dar conta, putz, mas não é que foi bem a partir de quando eu conheci esse novo namorado, e a coisa aí, o namoro, virou namoro, e foi evoluindo e tal, e você começa a perceber que a partir daquele cara você começou a ferrar a tua vida? Pois é, isso acontece, isso é mais comum do que você pode pensar, tá? E tudo isso que eu te contei hoje sobre o beijo, sobre o ir pros finalmente aí, né, na cama com o cara, e toda essa transmissão de maldição familiar, dessa estagnação financeira que pode acontecer em função de você ter se relacionado com uma pessoa e ter recebido essa transmissão, né, desses pensamentos negativos, de pensamentos de escassez, crenças limitantes, aquilo que o cara acredita de dinheiro. Por que você acha que quando o professor Hélio Couto fala em você tomar 200 cafezinhos antes de ir pra cama com o cara, porque você começa a entender o que ele pensa da vida, o que ele quer da vida, quais são os planos da vida dele, e você tem que pensar, não ficar desesperada, né, meu Deus do céu, eu não posso, eu já tô muito tempo sozinha e preciso estar com alguém. Porque eu vejo muitas mulheres relatarem e falarem que estão 5, 7, 10 anos sozinha, muitos anos sozinha. Então, parece que entra um desespero quando tem alguém que tem possibilidade de ter alguma coisa, então a pessoa já quer logo se jogar para aquele relacionamento, mas tem que ter cuidado, porque se você vai muito rápido com sede ao pote, depois você vai estragando algumas outras coisas aí da tua vida. Então, esse assunto, né, de tudo isso que eu te contei sobre o beijo, sobre a cama, sobre a maldição familiar, sobre essa estagnação financeira, tudo isso é uma manifestação de uma coisa maior que eu passei a chamar, na nova palavra que eu criei, de cruz em loop, tá? Então, essa cruz em loop, tá? Ela é um ciclo emocional que ela opera como se fosse no oculto. E aí ela se repete na tua vida amorosa e você, né, sem perceber, fica ali quase que desacordada sobre tudo isso. E o pior, ela
se extravasa como se fosse água, sabe? Transbordando para outras áreas da sua vida, inclusive para o teu financeiro, que é onde muitas vezes você pode até também estar com o teu financeiro assim, mas por quê? Porque muitas vezes veio de uma repetição amorosa, de uma transmissão. Normalmente, né, a cama, a intimidade vai trazer transmissão maior ainda do que o beijo, mas vamos falar a verdade aqui, né, ninguém é criança aqui. Você ficou só no beijo com o cara? Não, provavelmente você foi pros finalmente. A não ser que você não, realmente você não curtiu muito ali e aí você resolveu, você foi firme, se posicionou e disse não queria mais nada com o cara. Pode ser também, tá? Mas muitas vezes vai para essa parte. Então, aí realmente é quando você você consagra, né, a recepção das porcarias que ele pode ter no campo energético, pensamentos, crenças, tudo que a gente já falou, e aí você pega isso pra você, tá? E em diferentes linhas de estudo e tudo mais, tem gente que diz que você nunca, presta atenção na palavra nunca é nunca mesmo, tá? Né, palavra sempre e nunca são palavras muito fortes, né? Mas existem algumas vertentes que dizem que você nunca eliminaria essa recepção que você teve de uma célula da outra pessoa e essa conexão de DNA que você já teve em algum momento. Como eu disse, mesmo que seja um simples beijo, você tá recebendo a célula dessa pessoa e consequentemente você tem o DNA dela no teu corpo. Então, é aquilo que eu digo como cruz em loop, você fica ali com uma cruz, como se fosse carregando isso nas tuas costas, e num loop, né, um ciclo que você tenta sair e não consegue, aí você tenta de novo sair, parece que tá tudo bem, e tchum, não consegue, e aí você vai ficando nisso, tá? E isso precisa ser resolvido em 3 camadas ao mesmo tempo, como eu digo, que é o campo energético, o amor próprio e a clareza emocional. Tá? E é exatamente isso que eu quero te falar agora e que tem a ver com a surpresa que eu te prometi no início, tá? Então, primeiro para você entender que a estruturação emocional, ela funciona nesses 3 movimentos. Então, primeiro você se reconectando com quem você é, ou seja, fora da pessoa, não é com a pessoa, não é com o bonito, não é com o relacionamento. Então, é além disso, é você olhando pra dentro, tá? Segundo, identificando, depois de você começar a se reconectar com você, começar a identificar quais padrões que estão governando realmente as suas escolhas. Sim, porque hoje tem padrões que governam aquilo que você escolhe. Tá? E isso é sem você perceber, aí a tua vida fica como se fosse aquele barco sem rumo e você não sabe o que fazer, tá? E a cruz em loop, ela é muito isso, essa coisa que vai indo desgovernada, tá? E você ali com peso literalmente nas costas com essa cruz em loop, tá? Então é a gente fazer essa reconstrução de dentro para fora com uma nova forma de você se posicionar no amor, tá? Inclusive, quando acabar a live, eu vou liberar para vocês no link da bio aqui um link, tá? De uma página onde lá dentro tem uma aula curta, tá? De 8 minutos, em que eu ali te ensino e falo sobre a cruz em loop com mais detalhes. Então, assim que a gente desligar a live, eu vou liberar o link lá, que ainda não está. Eu vou liberar o link só depois que acabar a live, para você não sair agora correndo da live, né? E buscar. Se você estiver vendo a gravação do Poção Mágica edição especial de hoje no YouTube, esse link está aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Então, lá dentro desse vídeo, eu falo também do que eu vou te trazer agora de novidade, que é uma oportunidade especial do meu aniversário. Gente, meu aniversário tá chegando, é nesse mês de junho, tá? E para isso, eu criei e preparei algo muito, muito, muito especial para você, com preços especiais para quem quer avanço, para quem quer ajuda nisso, alguém te guiando nisso, eu te guio nisso, com toda essa estrutura para você desativar essa cruz em loop, tá? E só para você ter uma ideia, tá? Hoje, de preço, para você passar comigo hoje em alguma forma de acompanhamento, só eu e você, eu te guiando, nós temos, por exemplo,
a consultoria de impulso, que é uma consultoria individual comigo, que eu te acompanho por um mês, e ainda você tem os florais alquímicos inclusos no preço. Só os florais alquímicos, eles têm preços muito altos, muitas vezes é 500, 600 reais o preço do kit do floral alquímico de tratamento, tá? E aí eu faço esse atendimento, que é em torno de 2 horas, e o acompanhamento via WhatsApp de um mês comigo. E o preço hoje da consultoria de impulso está R$ 2.100. Só para você ter uma ideia, tá? Esse é um formato de acompanhamento comigo, tá? E aí a gente tem o Código do Amor Próprio, por exemplo, que é um treinamento prático, onde eu te ensino a você desenvolver amor próprio e parar de se anular e começar a se posicionar de verdade. Esse treinamento, né, ele custa facilmente R$ 1.000, tá? É o preço real que ele vale. Mas o que acontece? Eu lancei eu lancei o Código do Amor Próprio como um preço mais acessível, para acessibilizar mesmo, porque eu sei quanto muitas mulheres se anulam. Muitas mulheres que conversam comigo no privado, que conversam, comentam nos vídeos aqui no Instagram, ou mesmo no TikTok, ou no YouTube, enfim, conversam comigo, e o quanto tem dificuldade de se posicionar no relacionamento amoroso. Então, eu trouxe o Código do Amor Próprio, mesmo que ele custe R$ 1.000, eu trouxe ele com um preço mais acessível, que é o que eu vim te ofertando até então, quando eu te chamo lá nos vídeos, tá? Só que eu tomei uma decisão. Tomei uma decisão porque o Código do Amor Próprio, quando eu criei ele estava um pouquinho mais básico, mas eu fui sentindo a necessidade, porque eu canalizo muitas informações, e eu fui sentindo a necessidade de trazer mais componentes para o Código do Amor Próprio. Então eu trouxe o módulo estrutural, que é extremamente estruturado para te dar uma base com aulas que você precisa ter para ampliar a tua consciência, e o módulo 2, que é um módulo prático, com o desafio de 28 dias. Esse desafio de 28 dias, gente, isso aqui tá, ó, um must, como se dizia antigamente, na época das novelas, né? Fantástico. Então você une a parte de estrutura com a parte prática. E por mais que eu queira acessibilizar para vocês, o que muito vale, muito custa. Então, a partir de 1º de julho, eu decidi que o Código do Amor Próprio vai subir para R$ 597, tá? Hoje ele tá com um preço menor, mas ele vai para R$ 597, tá? Por quê? Por isso, porque o que muito vale, muito custa, tá? Aí, agora entram algumas novidades, porque até então o que você sabe? Você tem os acompanhamentos individuais comigo, que realmente é para quem gosta de ser acompanhada de forma mais individual. A gente também tem aquele que é a mentoria de 3 meses, que é em grupo, mas mesmo assim, sendo em grupo, como é mentoria, como é com floral, é um investimento maior. Então, de qualquer forma, mesmo o Código do Amor Próprio subindo para 597, tá? Que é triplicando o preço que ele está hoje, mesmo assim, ele ainda é bem mais acessível que você passar em programa de acompanhamento comigo. Obviamente que é diferente, né? Mas ele ali já vai te tirar de um patamar para te colocar em outro patamar. Só que eu adoro novidade. E no mês de aniversário, do meu aniversário, eu começo a ficar muito criativa. Eu não sei muito explicar isso. É realmente uma coisa que eu venho canalizando muito, e agora dos últimos meses pra cá. Então, gente, eu acabei de criar 2 novos produtos para compor no raciocínio junto com o Código do Amor Próprio, tá? Um deles é um relançamento, uma remodelagem que eu estou trazendo do Cura 12D, que é esse programa de 12 dias de práticas, de vivências práticas para limpeza de coisas que você precisa. Limpezas desse teu campo energético, para te preparar melhor ainda para o Código do Amor Próprio. Só o Cura 12D, ele vale esses 597. E a grande novidade que eu tô trazendo é a Agente Isis, gente. Ai, gente, eu tô tão emocionada com a Agente Isis. Gente, ela ficou fantástica. O que é a Agente Isis? A Agente Isis, ela é uma agente do ChatGPT, uma guia virtual que vai te guiar no teu autoconhecimento e na tua estruturação emocional. Ela foi toda criada por mim, tá?
de acordo com a metodologia da estruturação emocional. Então, tudo que você for levar, porque você quer ter, por exemplo, clareza do que tá acontecendo no relacionamento, para pra pensar, você tá lá saindo com o bonito, você não sabe o que conversar com ele, você não sabe o que tá acontecendo, você não sabe se você tá prestes a repetir um padrão, se você não tá, você vai lá e conversa com a gente Isis. E ela vai te guiar, né, para te dar clareza, para te dar mais direcionamento. Claro, não é terapia, tá? Não é terapia. Ela vai te ajudar nesse direcionamento e na clareza, tá? Claro que se ela perceber que você precisa de uma ajuda maior, ela vai te informar também. E a Agente Isis, ela vale R$396, tá? E agora eu te pergunto, você sabe quanto que custa um Botox? Ah, você sabe. Você sabe que para isso se arranja dinheiro, né, minha imperatriz? Ah, arranja. Ah, não, se é pra fazer botox, se é pra fazer aqui massagem modeladora, se é pra fazer coisa de estética, você arranja cartão, você arranja dinheiro, né? Bom, botox, pelo que eu tô sabendo mais ou menos, tá em torno do quê? De uns 900, R$1.000, né? Pois é, só que isso você não pensa duas vezes pra fazer. Mas eu sei também, que parece que eu sou aqui a mosquinha que tá vendo teus pensamentos aí, né? Mas eu sei que pra investir em você, no que realmente muda como você se relaciona no amor, aí você já começa a achar caro, né? Você acha caro? Pois é, mas muito cuidado, tá? Porque senão você vai ficar sempre no mesmo lugar e você não vai sair dessa cruz em loop, tá? Que como eu te disse, depois você assiste a aula que eu te expliquei aqui, porque lá você vai ter mais detalhes da cruz em loop, só que essa aula não vai ficar por muito tempo. Hoje é 15 de junho, que eu tô fazendo essa abertura aqui pra vocês, e o meu aniversário é no final do mês, então isso vai só até final do mês, mas também se de repente me der uma louca na cabeça, pode ser que eu tire isso antes do ar. Então, aproveita logo o que eu vou te oferecer aqui, tá? Então, o que eu fiz? Eu juntei os 3 pilares da estruturação emocional através desses 3 produtos. Com o Código do Amor Próprio, na verdade, com o Cura das Ideias começando para as limpezas, o Código do Amor Próprio para você passar pelo desenvolvimento e a estruturação do teu amor próprio, e a Agente Isis te guiando todo o tempo para te dar clareza, tá? E tudo isso num único combo, com um pagamento único, é um 3 em 1. Você leva 3 produtos e paga uma coisa só. Você leva 3 e paga um só. Aí eu adoro essas coisas, gente. E eu adoro fazer pra vocês o que eu gosto de comprar também. E eu tô chamando isso de Golden Aniver 28, gente. Aniversário é 28/6. Depois vocês me mandem os parabéns pelo direct, que eu vou amar, tá? E pra vocês, então, chegou a Golden Aniver 28, tá? Então, olha só. Hoje, você pagaria os 3 juntos, essa soma que eu te falei. R$1.000, mais R$597, mais R$396. Dá R$1.993, se não me engane o cálculo disso, tá? Só que nessa oferta de aniversário, o preço vai cair, porque aniversário é meu, mas eu vou dar presente pra vocês, né? O preço desse 3 em 1 vai ficar só R$597. Olha só isso. Só que eu não aguentei, né, gente? Ai, gente, não aguento essas coisas, não. Daí, o que eu fiz? Eu preparei um voucher pra você de 159, né? 159, eu falo, de R$159 off. Então, com esse voucher, você vai ficar com os 3 produtos, os 3 treinamentos, tá? E aí, né, os 3 pelo preço de 1. Que vai ser 12 vezes de R$45,03 ou R$438 à vista. Gente, é menos do que só o Código do Amor Próprio vai valer 1º de julho, tá? Então, muita atenção. Aí, olha só para você saber. Você pode ficar tranquila que você pode levar aí o teu combo da Golden Aniver e você pode acessar, ver o que você acha, se gostou, se não gostou, você tem 7 dias de garantia, tá? E aí, se você aplicar o método, de repente começar a Cura 12D, usar a Isis, né, e ainda seguir o Código do Amor Próprio, e mesmo assim você acha, ai não, Gabi, acho que não é pra mim, eu devolvo 100% do teu dinheiro, você fica tranquila, desde que seja dentro dos 7 dias, tá?
E tem mais uma coisa, porque eu adoro presente, então tem mais uma coisa. Que eu preparei na Golden Aniver 28 pra você. Você comprando agora, você ainda vai ganhar um presente comigo, que é uma consulta de diagnóstico de relacionamento amoroso, 30 minutos comigo, pra eu já te ajudar a dar um direcionamento do que hoje você tá passando no relacionamento amoroso, tá? Lembre-se que só lá no acompanhamento de um mês, hoje tá R$2.100 pra você passar comigo, tá bom? Então, você vai ganhar aqui uma consulta de 30 minutos comigo. Então, isso aqui já vale ouro, tá? Então, presta atenção que você não vai pagar os R$1.000, você não vai pagar os R$597, você vai pagar só R$438 e vai começar hoje, tá? Só que eu tenho pressa para resolver isso junto com você, tá? E essa oferta, ela a princípio vai até 30 de julho, até o final do mês. 1º de julho, todos esses 3 produtos, eles vão voltar ao preço deles normal e você certamente vai pagar no mínimo 2 vezes isso do que você pagaria agora pelos 3, que é os 3 em um mesmo, tá? Então, depois disso, só o código do amor próprio, como eu já tinha falado, eu já te revelei o preço que ele vai ficar R$597, ele já custa mais do que você pagar os 3, tá? Então, se eu fosse você, eu não perdi essa oportunidade. Ah, e detalhe, né? Essa consulta comigo, ela é só agora, né? Só no Golden Aniver 28, tá? Então, eu te pergunto assim, quanto custa pra você continuar acordando todos os dias com aquele peso no peito, minha imperatriz? Não. Terrível. Quanto custa? Calcula aí. Só que isso é um custo emocional que eu diria que não tem preço calculável. Quanto custa você continuar aceitando menos que merece? Mais um mês? Mais um ano? Não. Quanto custa você continuar se anulando? Você acha realmente que debaixo da minha condução, através dos meus treinamentos, através das práticas que eu tenho de transformação para você, que você não vai ser capaz de começar a se posicionar no amor de uma vez por todas? Não. Não é possível que você não se dê conta. Presta atenção, enquanto muitas vezes você vem gastando de dinheiro em outras coisas e que você não gasta pra você. Ah, e pior, né? Aquela imperatriz que tá... Nem a imperatriz, né? Você ainda nem tá na imperatriz. Você tá longe de ser imperatriz. Quando você tá naquelas de ficar pagando coisa pros outros. Ah, é emprestado. Emprestado que nunca te devolvem. Ou você tá pagando coisa pros outros e não paga pra você, né? Você não tá na imperatriz. Você tá longe da imperatriz. Você tá na panaca songamonga. Eu preciso ser firme com você. Eu comecei a live falando isso. Então, quando você vai sair dessa cruz em loop, eu posso te garantir, sozinha você não sai. Porque tem uma expressão que uma vez eu ouvi nos meus estudos de autoconhecimento, que até para sair do fundo do poço, tu precisa de alguém para te ajudar, te dar uma mãozinha para você sair. Porque senão você não consegue sair. E eu vou te falar, o fundo do poço, ele ainda tem o subfundo. Minha filha, quando a coisa tá ruim, ela piora. Ah, piora. Então, se eu fosse você, eu não deixava essa, como se diz, essa oportunidade passar, tá? Então, meu convite aqui é para que você saia da cruz em loop. Vamos sair da cruz em loop juntas, tá? Então, quando você fechar essa live, você vai lá no link da bio, você clica lá, vai abrir a página, ali você assiste a aula que eu te falei, que é curtinha, tá? E você já clica no botão e você garante a tua vaga, a tua inscrição, a tua cadeira para você receber os 3 em 1. 3 em 1. 3 em 1, tá bom? Receba o seu 3 em 1 e eu quero te ver aqui, ó, do outro lado como minha aluna para você começar a se transformar numa verdadeira imperatriz, tá bom? E aí eu te vejo aí nos stories, você pode me chamar no direct, fique à vontade, o importante é você sair dessa cruz em loop, o link está na bio e te vejo do outro lado. E vai ser um prazer imenso tirar as tuas dúvidas, você pode me chamar lá, tá bom? Beijos infinitamente nutritivos e cósmicos, com muito amor do teu coração e muita transformação. Sai da songamonga! Sai da songamonga!